Glória a Deus. Queridos, agora eu quero junto com vocês observar e ouvir a palavra de Deus. Então, para isso, eu peço a total atenção de toda a igreja. Eu peço que cesse todo o movimento. As crianças já foram levadas para o culto infantil, ficaram só os adultos aqui. Então eu peço total atenção agora para a palavra de Deus. Deixa somente os obreiros trabalhando, tá bom? Se você precisar de alguma coisa urgente, você pode aí se direcionar a alguns dos nossos obreiros. Tem aqui o diácono Mauro, está ali o diácono Anderson, tem alguns também ali atrás. Mas que você dedique agora a sua total atenção à palavra de Deus. Nós louvamos o nosso Deus, irmãos, porque nós estamos neste evento chamado Reavivados. Já são mais de 30 dias que nós estamos aqui louvando o nome do Senhor, buscando ao Senhor todas as noites. E hoje nós estamos encerrando com a Santa Ceia, né? E eu quero tentar ser fiel ao tema Reavivados. Consciente de que nós estamos num culto de Santa Ceia, mas também eu quero ser fiel ao tema do Reavivados. Para isso, eu peço que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel e no capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Para ficar bem bonito, porque a igreja está linda, eu convido você que já encontrou o texto bíblico a se colocar de pé. Primeiro Samuel, capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo de número 4. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta palavra que o Senhor nos concede nesta noite. Fala conosco de uma forma poderosa, nós te pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém. Por favor, tome seu lugar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero falar para vocês sobre esse tema reavivados. Reavivados. Reavivar, irmãos, é trazer um novo despertamento. Reavivar é trazer um renovo. Reavivar também pode-se dizer que é trazer uma restauração. E eu acredito que nós estamos, de fato, precisando de um reavivamento nas nossas vidas e também na nossa igreja. E para que vivamos este novo despertar, ou esse reavivamento, nós precisamos atentar para alguns detalhes da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Não é tão simples, não acontece da noite para o dia, mas se faz necessário que nós tomemos algumas decisões, que até certo ponto haja uma mudança de comportamento
E que de fato, irmãos, haja um desejo da nossa parte por mais de Deus. O texto que nós lemos, queridos, trata de uma época muito difícil na história do povo de Israel. Eles estavam vivendo um tempo de cajado pesado dos filisteus, os inimigos de Israel. Eles viviam debaixo do taco dos filisteus. E eles viviam um tempo de lamentação. Nós lemos, vocês leram comigo, o versículo de número 2, o final do versículo de número 2 diz que já há alguns anos, aproximadamente 20 anos, que eles estavam, entre aspas, sem a arca, e eles dirigiam lamentações ao Senhor. Então eles viviam um tempo de lamentação, um tempo difícil, um tempo de opressão por parte do inimigo. Quando você lê de forma cuidadosa e atenciosa ao livro de 1 Samuel, vocês vão observar que nos versículos anteriores, principalmente versículos capítulo 2 ao capítulo 4, Israel sofrera uma grande e terrível derrota para os inimigos, o povo filisteu. E desde então, irmãos, eles tinham sofrido muito por causa dessa derrota. A Bíblia diz que essa derrota se deu porque a liderança de Israel, no caso, o sacerdote Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, eles estavam tratando as coisas de Deus de qualquer forma, tratando a obra de Deus de qualquer maneira. Nós lemos no capítulo 2 que os sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, eles desprezavam as coisas consagradas de Deus. Eles roubavam a casa de Deus. Eles eram filhos de Belial, eram homens que não davam a mínima atenção para as coisas de Deus. Queridos, e quando nós observamos os nossos dias, os dias atuais, nós observamos, irmãos, que acontece isso também. Nós vemos pessoas desprezando as coisas de Deus. Vocês ouviram o testemunho de uma criança dizendo que ouviu de outra criança dizer que Jesus é uma lenda, que aquela criancinha, o Miguel, parasse de falar de Jesus naquela escola, porque a escola não é igreja. Então vejam como está a mentalidade dos nossos dias e que agora está alcançando até as nossas crianças. Então vivemos dias difíceis. Dias, irmãos, não só de pessoas que desprezam a Deus fora da igreja, mas também de pessoas que desprezam as coisas de Deus, pessoas essas que até são frequentadoras de igrejas. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que nós vivemos dias de lamentações. Porém, meus irmãos, os dias aqui para o povo de Israel eram dias de lamentações, mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele nunca perde o controle da situação. O nosso Deus nunca perde o controle da situação. E nós lemos que o Senhor levanta um homem chamado Samuel. Deus levanta esse homem. Ele tem um chamado muito lindo, ele é sacerdote, ele é juiz, ele é profeta. Levantado por Deus. E o Senhor levanta esse homem como uma liderança no povo de Israel. O Senhor levanta Samuel num período de lamentações, num período de murmurações, num período terrível da história do povo de Deus. E quando o Senhor levanta Samuel, o Senhor levanta esse homem com uma mensagem. E essa mensagem a qual Deus usou Samuel, ela é muito forte também para nós hoje, na data de hoje, para nos trazer este renovo, para nos trazer esta restauração, para nos trazer esse despertamento. Então vamos analisar um pouquinho como foi esta mensagem de Samuel para aquele povo e de que forma esta mensagem pode falar poderosamente aos nossos corações na oportunidade em que nós estamos reunidos hoje. Então observe bem, irmãos. No versículo 3 de 1 Samuel 7, a Bíblia diz: Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo. Então como foi que Samuel falou?
se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração de vocês ao Senhor e sirvam somente a Ele. Fazendo isso, o Senhor livrará vocês das mãos dos inimigos. Então preste bem atenção, irmãos. Vamos observar com atenção esse versículo. É de todo o coração que vocês estão chorando, que vocês estão lamentando? Era a pergunta de Samuel para aquele povo. Então, para haver um despertamento no meio do povo de Deus, em primeiro lugar, precisa haver uma consciência e uma sinceridade. Esse povo lamentava, esse povo chorava, como nós lemos no versículo 2. Samuel assistia toda aquela lamentação já há algum tempo. Samuel via o choro e a lamentação daquele povo. Então Samuel se volta para todo o povo de Israel e pergunta: é sincero esse choro de vocês? É de todo o coração esse choro de vocês? Porque se é de todo o coração que vocês estão chorando, que vocês estão lamentando, então vocês precisam tomar decisões na vida de vocês. Queridos irmãos, para que haja um despertamento na minha vida, individualmente falando, para que haja um renovo, uma restauração dentro da minha família, dentro da minha igreja, a primeira coisa que nós precisamos observar, irmãos, é que se o nosso desejo de mudança, de que haja um grande despertamento, é sincero, se é realmente do nosso coração que parte esse desejo, aí, logicamente, é provável que todos vocês que me ouvem digam: é, pastor, de todo o meu coração eu quero a restauração na minha vida. De todo o meu coração, pastor, eu quero a restauração da minha família. De todo o meu coração, pastor, eu quero um renovo, um despertamento para a minha igreja. Então é de todo o coração que vocês estão lamentando? Era a pergunta de Samuel. Se o povo respondesse positivamente, como eu acredito que vocês todos respondem positivamente, então vamos ao segundo ponto. Então Samuel voltou-se para o povo e disse: então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, e preparem o coração de vocês ao Senhor e sirvam somente a Ele. Então agora mudou um pouquinho. Samuel diz: tirem do meio de vocês os deuses estranhos. Tirem do meio de vocês. O que é que acontecia, irmãos? Israel lamentava, pedia a Deus uma restauração, um despertamento, um renovo, mas ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, eles adoravam também a outros deuses. E nós sabemos, eu tentando me lembrar aqui de onde está escrito esse versículo, acredito que seja no livro do profeta Isaías, e no capítulo 42, está escrito algo muito sério para a minha vida e para a sua. Isaías, capítulo 42 e versículo de número 8. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Traduzindo, Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Então, esse povo precisaria tomar esta decisão, tomar esta atitude de abandonar aos deuses estranhos e servir somente ao Senhor. Era uma decisão radical. Mas eu estou diante de uma assembleia que talvez diga: pode ir lá na minha casa agora, pastor. Você não vai encontrar nenhuma imagem. Pode ir lá na minha casa agora, pastor, que você não vai encontrar nenhum instrumento de idolatria. E eu sei disso, meus filhos.
Mas nós criamos outros deuses para nós. Nós criamos outros deuses para nós. Primeiro, nós criamos um Deus, que eu acredito que seja o pior de todos. É o Deus chamado eu. É o Deus chamado eu. Eu me adoro. Eu sou excepcional para essa igreja. Eu sou uma peça fundamental para essa igreja. Eu sou uma pessoa boa. Eu vivo de casa para o trabalho. Eu não traio a minha esposa. Eu sou fiel nas contribuições. Só falta mesmo você chegar no espelho da sua casa e cantar: quão grande és tu, olhando para o espelho. Quão grande és tu. Nós adoramos tanto a nós mesmos, irmãos, que esse é o motivo de muitas pessoas nem se firmarem na igreja. Porque se a sua opinião não é acatada, eu não fico mais nessa igreja. Eu dei uma opinião, eu dei uma ideia, ninguém deu atenção. Eu chamo isso de síndrome de Aitofel. Síndrome de Aitofel. O que é a síndrome de Aitofel? Aitofel era um conselheiro do rei Davi. E quando Absalão tomou o reino do rei Davi, à força, Aitofel ficou sendo conselheiro de Absalão, que ficou rei no lugar de Davi. Um dia Absalão queria atacar o seu pai Davi. E Aitofel deu um conselho. Absalão, vamos fazer assim, assim, assim que vai dar certo. Mas havia outro conselheiro, e Absalão pediu: e você, que era um conselheiro amigo do rei Davi? E o conselheiro disse assim: o conselho de Aitofel é bom, mas tem um detalhe. Se nós fizermos assim, pode ser que nós tenhamos uma derrota. Então eu vou dar um conselho. E esse outro conselheiro, por favor, me perdoe, mas me fale agora a memória o nome dele. Esse outro conselheiro deu um conselho e Absalão acolheu o conselho do outro, e não de Aitofel. O que foi que Aitofel fez? Ele organizou todas as suas coisas no reino, ele se despediu de Absalão. Quando chegou na sua terra natal, organizou todas as suas coisas também, e depois enforcou-se. Tirou a própria vida. Simplesmente porque o seu conselho não foi atendido pelo rei. Isso é uma autoadoração, irmãos. Nós criamos outros deuses. A igreja ou a obra de Deus eu faço, mas desde que me sobre tempo. Eu preciso do meu lazer, eu preciso da minha diversão. Quando der, pastor, o senhor pode contar comigo, mas eu quero dizer para o senhor que eu tenho minhas prioridades. Nós criamos outros deuses. Nós, quando eu falo nós, irmãos, é uma força de expressão, nós adoramos mais o trabalho do que a obra de Deus. Eu chego para o irmão Lucas. Lucas, eu quero que você assuma o grupo de louvor. Não, pastor, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, pastor, eu não posso, eu não sou capaz. Tem pessoas muito melhor do que eu e apresentam uma falsa humildade. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, pastor, para assumir isso aí e tal, e tal, e tal. O Lucas está na empresa que ele trabalha, estou conjecturando. O Lucas está na empresa que ele trabalha, vamos supor aqui que ele trabalha numa empresa de indústria têxtil. É uma conjectura, e ele está lá numa função que ele domina muito bem. O supervisor imediato dele observa que Lucas trabalha muito bem naquela função. Ele é chamado lá no escritório do superior imediato e diz: Lucas, eu tenho observado que você tem desempenhado muito bem suas funções, eu quero que você assuma agora esse setor. O problema é que o Lucas não sabe nada a respeito daquele setor, mas o salário vai subir. Então, o que é que o Lucas diz? Aceito. Lucas, agora é um detalhe. O seu horário nesse setor que você está atualmente é de 8 às 17. O Lucas tem tempo para quê, irmãos? Para a igreja, para servir a Deus no grupo de louvor. E esse novo setor, meu filho, vai exigir um pouquinho mais de você. Você não vai ter hora para sair. O Lucas não sabe dominar aquele setor. O Lucas não vai mais ter hora para sair, nem tempo para a igreja, mas o salário vai melhorar. Então o Lucas, aceito.
Por que é que na obra de Deus eu não sou capaz? Tem alguém mais capacitado do que eu? Por que é que para a obra de Deus tudo é difícil, mas quando é para eu ganhar mais dinheiro, eu dou meu jeito, eu contrato um curso, eu compro um curso online, eu compro um curso à distância, eu vou me capacitar porque eu vou ganhar mais dinheiro. Nós estamos adorando mais ao nosso trabalho, ao nosso dinheiro, do que a Deus. Nós temos outros deuses. E é por isso, irmãos, que nós temos também vidas espirituais fracas, famílias fracas, porque a preocupação está no eu, a preocupação está no lazer, a preocupação está no ganhar mais dinheiro. E olhe lá em que lugar nessa sua coluna, nessa sua pirâmide, vai ficar a obra de Deus. Nós temos vários deuses. Nós adoramos os nossos filhos. Filhos e netos têm se tornado deuses dentro das casas. Filhos e netos têm sido assim uma prioridade. Mas pastor, o senhor diz isso porque o senhor não tem filho? O senhor diz isso porque o senhor não é avô? Eu não estou dizendo que você vai abandonar o seu filho, que você vai abandonar, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que o seu filho é uma bênção, o seu neto é uma bênção, dado por quem? Dado por quem? Dado por quem, igreja? Por Deus. E nós estamos adorando mais a criatura do que o Criador. Nós estamos adorando mais coisas do que o próprio Deus que nos dá as coisas. E nós reclamamos, irmãos, porque nossa vida espiritual está fraca, porque na nossa igreja não acontece um grande avivamento. Irmãos, nós temos um Deus terrível dentro de nós, que pertence também ao Deus eu, chamado vaidade. Eu desempenho um papel de liderança nessa igreja. Tem pessoas dessa igreja que não podem ser chamadas a atenção. Porque é o que nós chamamos, numa forma de brincadeira, que são crentes coração de cristal, qualquer coisa se quebra. Isso é um Deus que está sendo adorado dentro da igreja, no nosso coração. E enquanto nós estivermos com esses deuses, irmão, pode inventar 30 dias, 40 dias, 60 dias, pode inventar 365 dias, que não vai resolver. É de todo o coração que você quer ver o reavivamento de Deus na sua vida? É de todo o coração que você quer ver a sua igreja transbordando no poder de Deus? Então abandone esses deuses estranhos. Sirva o seu trabalho, irmão, com todo amor, com todo carinho, com todo o seu dom, com toda a sua dedicação. Mas não esqueça que o seu trabalho é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Irmãos, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuide do seu lazer, com você e da sua família, mas não esqueçam que o seu corpo, o seu lazer, as suas viagens, tudo que você tem direito, é uma dádiva de Deus. Nós podemos aproveitar tudo nessa vida, porque são bênçãos da parte de Deus, mas nós não poderemos de forma nenhuma esquecer o Deus das bênçãos. É Deus quem te sustenta. É Deus quem te dá o oxigênio. É Deus quem te dá a sabedoria. É Deus quem te dá a condição. É Deus quem te dá a saúde. É Deus. É Deus. Nem eu, nem você temos o direito de deixar Deus em nenhum outro lugar da nossa pirâmide que não seja o primeiro lugar. Ele deve ser adorado. Ele deve ser exaltado. Ele deve ser o centro da tua vida, irmão. Samuel continua dizendo: abandone os deuses estranhos. Prepare o seu coração ao Senhor. Prepare o seu coração a quem? Ao Senhor. Irmãos, vocês estão me ouvindo direitinho? Como é que você quer o agir de Deus num culto? Irmão, você passa o dia vendo imoralidade no Instagram. Você passa o dia compartilhando memes imorais, piadas no Instagram.
Você passa o dia vendo coisas que não edificam no WhatsApp. Você passa o dia com o seu coração enterrado no trabalho. Você não tem 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos para ler a sua Bíblia, para fazer uma oração a Deus. Mas quando você chega no culto, você quer que o grupo de louvor, o pregador da noite, quem estiver dirigindo o culto, esteja pronto para te oferecer um prato delicioso. Eu peso as minhas palavras e não tenho medo de falar. Isso aqui é uma igreja, irmão, não é um prostíbulo. Que você vem buscar meia hora de prazer. Isso aqui é uma igreja. E não digo isso com o prédio. Eu estou dizendo essa reunião dos santos. É uma igreja. É o momento que você vem dedicar adoração ao Deus Supremo. Ao Deus que te salvou. Ao Deus que te sustenta. Você não tem o direito de passar o dia pecando à torta e à direita, e quando chegar aqui à noite, nós sejamos garçons para servir a você uma comida deliciosa. Isso aqui é um lugar, uma reunião de santos que adoram a Deus. Não é uma reunião de loucos ou tresloucados buscando um prazer. Isso é uma reunião séria. Talvez esta noite é a reunião mais séria que você está participando nessa semana. Não, pastor, eu terei uma reunião com empresários, eu vou fechar um contrato. Não, pastor, eu terei uma reunião com um cirurgião. Não, pastor, eu terei uma reunião se eu vou noivar, se eu não vou noivar, se eu vou casar. Não. A reunião mais séria da sua semana está sendo a de hoje. Porque o próprio Deus, o Pai Celestial, está conversando com você, dizendo que ama você, dizendo que deu a vida por você, e dizendo que não quer você de qualquer jeito, dizendo que não quer que você viva de qualquer jeito. Ele quer que você prepare o seu coração para Ele. Ele quer que você prepare o seu coração, irmão, com coisas que alegram o coração dele. Irmãos, eu falo para pais e mães, a maior alegria do pai é quando o filho lhe dá um orgulho. É quando o filho passa de ano, é quando o filho vai bem numa prova. Essa semana me passaram um vídeo no Instagram, um pai emocionado, porque o filho tinha passado num concurso. O filho abriu ali a tela do notebook, pai, olha aqui, o meu nome está entre os que foram aprovados. Aquele pai vai ao delírio, abraça o filho, beija, cheira, senta no colo do filho, é uma alegria. Eu fiquei olhando para aquele vídeo e tentando imaginar Deus, quando eu e vocês damos orgulho a Ele. Quando nós preparamos o nosso coração para Ele, quando nós nos voltamos inteiramente para Ele, prepare o seu coração para Deus, meu filho. Prepare o seu coração para Deus. Sirvam somente a Ele. Pastor, eu tenho servido somente a Deus. Será, meus irmãos, que nós estamos servindo somente a Deus? Irmãos, se nós fizermos um balanço, nós servimos mais a nós mesmos do que a Deus. Irmãos, até quando nós vamos fazer a obra de Deus, a gente está servindo mais a nós mesmos do que a Deus. Sabe por quê? Porque a gente está mais preocupado com reconhecimento. A gente está mais preocupado com elogios. Eu estou mais preocupado se na foto do Instagram a igreja vai estar lotada, para outros verem e dizer, olha que trabalho maravilhoso da IBBS, louvado seja o pastor Flauber. Olha o culto das mulheres, louvado seja eu que sou a líder. Olha o culto dos jovens, louvado seja eu que sou o líder dos jovens. Olha a Santa Ceia, louvado seja eu que organizei a mesa. Olha que louvor lindo, louvado seja eu que organizei o louvor, que sou o baterista, que sou o contrabaixista, que sou o ista. Louvado seja eu, por causa da minha pregação, eu vi a igreja quase flutuando, eu vi a igreja quase levitando. Louvado seja eu. Igreja do Senhor, Deus não divide a sua glória com ninguém.
Preparai o seu coração não para os homens. Preparai o vosso coração não para ser elogiado pelos homens. Preparai o vosso coração para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus te ama tanto que Ele não quer te dividir com ninguém. Ai da Taniele, minha esposa. Ai da Taniele, minha esposa. Se um dia eu ver ao menos ela dando um olhar atravessado para outro homem. Morro de ciúmes da minha bichinha. Foi Deus quem me deu, é minha. Ai dela, se eu ver ela olhando para outro homem com desejos que eu perceba. Por quê? Porque como um homem cheio de pecado, falho, cheio de tudo de ruim em cima de mim, mas eu quero o amor dela só para mim. Interessante, eu nunca dei nem meu dedo midinho pela Taniele. Nunca dei nem meu dedo midinho. E Deus, que entregou o Filho unigênito dele por ti. Mas aí, irmãos, tem um culto na casa do Senhor. Eu prefiro uma pizzaria. Meu filho, quando terminar o culto, você não pode ir para a pizzaria? Tem um culto na casa do Senhor. Eu prefiro ficar em casa. Irmãos, tem pessoas que não têm o que você tem. Tem pessoas que não têm o que você tem. E você achando ou procurando várias desculpas. Eu não vou porque eu estou cansado. Eu não vou porque eu estou desanimado. Eu não vou porque a Yasmin me fez raiva. Eu não vou porque eu não gosto da pregação do Chiquinho. Eu não vou porque eu não gosto da pregação da Dalila. Eu não vou porque a igreja é muito quente. Eu não vou. Irmãos, nós somos a geração mais hipócrita que já pisou na face da terra. Nós somos a geração de crentes mais hipócrita que já pisou na face da terra. Nós cantamos que amamos Deus acima de tudo, mas trocamos um culto por uma série da Netflix. Nós cantamos aqui, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só meus olhos te vê, só teus olhos me vê, debaixo das asas coisa nenhuma. Tem muitos casais de jovens namorados que enquanto está acontecendo um culto na casa do Senhor, estão dentro do quarto da namorada fornicando. Nós cantamos dizendo que amamos a Deus nada. Porque entre uma viagem e você dar o seu dízimo, a sua viagem é mais importante. Nós dizendo que amamos mesmo a Deus, irmão? Se tudo está na frente da obra de Deus. Eu vejo pessoas dando as mais terríveis desculpas para não fazer a obra de Deus. Irmãos, eu faço uma pergunta sincera para vocês. Deus se agrada disso? Deus se agrada disso? Hoje eu trouxe uma palavra para a maioria, era de líderes aqui, dizendo que eu não vou mais. Tem alguns líderes que eu vou e converso. Meu filho, irmãos, eu estou praticamente desistindo. Quer viver a vida assim? Viva. Eu já falei tantas vezes, meu filho, mude isso aqui. Meu filho, melhora aquilo ali. E eu já percebi que alguns estão tendo como se eu tivesse uma marcação pessoal. Ah, o pastor está me perseguindo. Não. Então eu estou não abandonando, mas eu estou naquela, não, agora eu vou só orar. Como que eu dissesse para Deus, Senhor, eu estou cansado. As pessoas definitivamente não querem Deus. Um dia eu disse nessa igreja,
Eu nunca me esqueci. Eu sei que muitos aqui que estavam nesse dia nunca esqueceram. Eu estava orando, ajoelhado, um domingo de manhã aqui com a igreja. E eu disse, Senhor, tem pessoas que precisam de um câncer para poder voltar para Ti. E foi um zum, zum, zum. Muitos me ridicularizaram. Pastor, o senhor é doido o senhor dizer um negócio desse? Sou não, irmão, sou consciente. Tem pessoas, irmãs, que estão abençoadas, correm para longe dos caminhos do Senhor. Tem pessoas que estão saudáveis, correm para longe dos caminhos do Senhor. E Deus te quer para Ele. Deus te quer para Ele. Irmãos, está demais a vaidade dentro da igreja. A vaidade dentro da igreja está correndo solto, no meio da liderança, no meio dos crentes. Como eu falei há alguns minutos atrás, a gente está de uma forma que, tipo assim, se eu chegar, só um exemplo. Irmão Francisco, irmã Gilmária, o comportamento de vocês não está correto, meus filhos. Um exemplo, viu? Eu preciso que meus filhos corrijam isso. Eu não gostei do que o pastor falou. E como se não bastasse, ainda envenena os outros. Aí chega o irmão Augusto e a irmã Glaucia, vai conversar, vai comer uma pizza com o Francisco e a Gilmária. E a Glaucia disse, irmã Gilmária, como é que está? Minha filha, já está alguns dias que eu não te vejo na igreja, como é que está? Eu estou orando. Tão espiritual. Eu estou orando, pedindo um direcionamento a Deus para onde eu ir. Estou pensando, mas o que foi, irmã Gilmária? A igreja é uma benção. Não, o pastor Flauber chamou a minha atenção e do irmão Francisco. Quem é o Deus que está reinando aí, irmão? O eu. Queridos irmãos, com todo respeito, com todo o carinho que eu tenho por esta igreja, eu quero dizer para vocês, Deus ama a mim e a cada um de vocês. Ele não divide a glória dele com ninguém. Prepare o seu coração somente ao Senhor. Por quê, grupo de louvor? Eu findo o versículo 3. Porque Ele livrará você das mãos dos inimigos. Porque Ele livrará você das mãos dos inimigos. Você quer ver Deus agindo? Você quer ver Deus operando dentro da sua casa? É de todo o coração que você quer isso? Pare de adorar ao Deus chamado orgulho. Pare de adorar ao Deus chamado eu. Pare de adorar a você mesmo. Comece a adorar o seu Deus. Ele vai te humilhar. Ele vai te humilhar. Ele vai te abater. Para limpar você de você mesmo. Para limpar a mim, não sei nem se a frase está correta, de mim mesmo. Porque todas as nossas obras, como diz o profeta Isaías, são trapos de imundícia. Irmãos, eu pergunto com toda a sinceridade do meu coração, por favor, Deus está se agradando do nosso culto? Eu tenho um grupo de louvor muito abençoado. Louvado seja Deus pela vida do Gidel, do Gileade, do Eber, do Martins, do Lucas, do Samuel Benson. Eu tenho um grupo de louvor muito abençoado, que quando esses meninos nos conduzem nos louvores, é coisa assim maravilhosa, fenomenal. Mas eu não estou falando dessa parte musical. Estou falando disso aqui. O nosso culto está agradando a Deus? A nossa vida está agradando a Deus? Eu quero encerrar a minha fala com Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18.
versículo de número 30. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. E eu quero convidar você a se colocar de pé, para eu encerrar a minha fala. Ezequiel capítulo 30. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Desculpem. 18, 30. Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Leia-se, ó igreja. Diz o Senhor Deus: convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel, ó igreja do Senhor? Eu, o Senhor, não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam.